Glória a Jesus. Meus irmãos, prestem bem atenção. Hoje a festividade, geralmente nós passamos o pregador às 20 horas e 30 minutos. Só que o horário se excedeu um pouquinho, então o horário do culto vai terminar um pouquinho mais tarde. Mas prestem atenção, é festividade, é só uma vez por ano, amém? Mas você depois sai daqui murmurando, poxa, o culto acabou 9h30 hoje. E na igreja tem esse negócio, né, irmão? Você amarrasse um murmurador dentro da igreja que só sai. Que não entende que depois do momento de festividade e nem sempre o culto vai se estender como vai se estender hoje, como os outros dias de festividade. Amém? Pastor Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Para mim é um motivo de alegria estar mais uma vez aqui para falar aquilo que eu tenho ouvido e lido, que é a palavra do Senhor. É uma honra enorme. Estou participando pela segunda vez. A primeira vez eu estava como cooperador e a segunda eu estou como membro dessa congregação. Lembro que quando cheguei aqui, cheguei de uma maneira totalmente diferente. Sou muito grato ao senhor pastor presidente, missionária Bruna, por todo o carinho, respeito, ao meu amigo André, a todos os membros da congregação. Também não posso deixar de falar que está ali a minha princesa Daiane, missionária Daiane. Que Deus te abençoe nessa noite. Tem somado muito no meu ministério. Estávamos orando para estar ministrando a palavra do Senhor, e eu creio que Deus ele tem uma palavra rema e um objetivo ao teu coração. Abra as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Prometo que serei bem breve, irmão, do que Deus quer falar ao nosso coração. 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia. Vamos estar fazendo uma leitura expansiva. Vou estar lendo no versículo e assim sucessivamente. Todos acharam? Amém? Vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça de bem por amor de Jonathan? Versículo 2: Disse o rei: não há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que use com ele de benevolência com Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda o filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Enviou Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse a Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. Amém, irmãos? 1 Crônica, capítulo 8, versículo 34, não precisa abrir, vou estar lendo rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor: e o filho de Jonathan foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. Toma o seu assento, desocupa as suas mãos e aplauda a palavra poderosa do Senhor. Aleluia! Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero pregar hoje baseando-me no tema do deserto para a mesa do rei. Eu tenho a plena certeza que hoje, nessa noite, Deus vai te tirar desse deserto e já preparou uma mesa para você sentar nessa noite, nesse congresso como hoje, para que nós possamos aí entender este texto e este contexto desta linda história acerca desse jovem conhecido como Mefibosete. Nós devemos voltar mais um pouquinho atrás. Observa agora que Deus, agora pela sua infinita misericórdia, Deus vai levantar um homem chamado Josué. A partir de quando Deus levanta Josué é aquele que vai assumir depois de Moisés, um dos maiores legisladores. A Bíblia vai fazer menção que nesse tempo, nesta época, não existia uma monarquia, ainda não tinha vindo em evidência, era o tempo dos juízes, e quem
e era mal aos olhos de Samuel. Samuel agora entra para dentro da tenda da congregação e começa a falar com Deus. De repente Deus, com o som de muitas águas, começa a se revelar para Samuel, dizendo para Samuel: olha, Samuel, aquilo que o povo quer, faça aquilo que o povo quer, porque isso diz ao meu coração. Diz a palavra do Senhor que agora Samuel, ele vai fazer segundo a ordenança do Senhor. Alguns pregadores vão usar como costume, dizendo que foi Deus que escolheu Davi e não foi o Senhor que escolheu a Saul. Só que o texto vai ser bem taxativo no livro de 1 Samuel, ao capítulo 9, que o Senhor escolheu o próprio Saul. Deus, ele ordenou Saul para ser rei sobre Israel. É mais ou menos desse jeito. Deus te levanta para ser ministro dentro da casa dele, mas para você permanecer é com você e Deus. Porque tem muita gente que quer o cargo, acha que é um cargo bonito, mas quando o peso do ministério vem sobre as suas costas, eu quero abandonar, já não quero mais dirigir culto, já não quero mais pregar. Mas hoje nessa noite é noite de renovo, hoje nessa noite é noite que Deus ele está te levantando para ser diferenciado na terra dos viventes. Deus agora levanta Saul. Saul ele vai reinar 40 anos dentro da cidade de Israel. Pois bem, para que nós possamos entrar dentro desse texto, observa agora que quando Saul está reinando, Saul ele começa o seu ministério muito bem. Saul ele começa o ministério profícuo, a saber que 3 anos Saul vai andar na direção do Senhor, e 38 anos Saul começa a andar segundo o desejo do seu coração. Só que a Bíblia agora vai ser bem taxativa, que dentro daquele local havia-se um príncipe. Quem era este príncipe? Um homem chamado Jonathan, um homem que abriu mão do seu ministério para reconhecer o ministério do homem que era segundo o coração de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que o tempo se passa. A Bíblia diz que agora este homem chamado Jonathan, ele se deita com a sua esposa. O menino vai nascer. A mulher de Jonathan, ela vai morrer no parto. Pois bem, quando a mulher de Jonathan morre naquele parto, o menino nasce. Jonathan olha para o menino Mefibosete, não faz caso nenhum por ele, começa a desprezar. E dentro dessa história, a Bíblia vai fazer menção que agora o menino vai ser levado dentro do pátio da casa do Senhor para ser apresentado segundo o costume judaico. Toda criança que nascia naquela época, no 8º dia era levado dentro do pátio para ser apresentado pelo sumo sacerdote daquela época. E o sumo sacerdote daquela época era Abiatar, o que era da dinastia de Davi. Quando o menino era entrado dentro do pátio da casa do Senhor, a Bíblia vai fazer menção que pelo que nós lemos aqui no livro de 1 Crônica, capítulo 8, versículo 34, ele era conhecido como outro nome. Ele não era conhecido como Mefibosete, mas ele era conhecido como Merib-Baal. Ele é levado dentro do pátio. Abiatar pega o menino sob a mão e começa a apresentar ele falando, dizendo: eis aqui, Senhor, o Merib-Baal. A palavra Merib-Baal no hebraico do Antigo Testamento significa Merib, herói, Baal, Senhor. Ele era conhecido como herói do Senhor. Só que vai acontecer um grande acidente. Jonathan e Saul vai entrar na peleja contra os filisteus naquela noite. Quando Jonathan e Saul entram na peleja, a Bíblia vai fazer menção que Jonathan vai morrer ao fim da espada e Saul vai se matar. A Bíblia vai fazer menção que agora um atalaia vai chegar dentro da cidade e vai dizer: retire o menino daqui, porque vem os filisteus irados para varrer toda a dinastia real na face da terra. De repente, a alma de leite diz o historiador Flávio José que este menino tinha aproximadamente 5 anos de idade. Esse menino conhecido como Merib-Baal, como herói do Senhor. Só que quando a mulher vai pegar aquele menino sobre o colo, um acidente vai acontecer.
Gileade hoje está aqui para sarar teu coração. O bálsamo de Gileade hoje ele está tratando contigo nos mínimos detalhes. O menino agora ele vai cair sobre o chão e vai ficar aleijado de ambos os pés. Ele já não podia mais ser chamado de herói do Senhor. De herói do Senhor, o seu nome foi trocado. Podemos dar uma suposição. Aquela mulher olhando para a história deste menino conhecido como Mefibosete e talvez dizendo para ele: você tinha tudo para dar certo, o seu pai era vencedor, o seu avô era vencedor, só que você não pode mais ser conhecido como herói do Senhor. Mas nessa noite eu vou te chamar de Mefibosete, que no hebraico do Antigo Testamento vai dizer a vergonha destruidora. De herói ele foi conhecido como a vergonha destruidora. Foi humilhado. Algo pior aconteceu na vida daquele menino. Foi levado para dentro de uma terra chamada Lodebar, terra de esquecimento. Para que os irmãos venham ter uma ideia, a cidade de Lodebar, segundo a geografia bíblica vai relatar, que ficava no extremo sul de Jerusalém, ficava próximo a um vale conhecido como Vale de Não, que era através de uma porta, conhecido como a porta de Montuno. Ela queimava tudo aquilo que não prestava. Para os irmãos terem uma ideia, dentro dessa cidade chamada Lodebar, nunca foi levantado um sacerdote. Dentro dessa cidade de Lodebar, os piores salteadores viviam dentro de Lodebar, mas aquele que tinha promessa estava dentro de Lodebar. Talvez nessa noite te levaram para Lodebar e por um momento você está esquecido, por um momento você está esquecida. Só que a Bíblia vai ser bem taxativa nos revelar que quando Davi assume o trono de Israel, ele vai tomar uma atitude. A primeira atitude do rei Davi é de trazer a presença para dentro da casa, porque Davi entendia que sem a presença ele não poderia reinar, sem a presença ele não poderia estar diante do seu Senhor. Tem muita gente que tem a eloquência, mas não tem a presença, está louvando, mas não tem a presença. E hoje, nessa noite, Deus ele está te dando a oportunidade de arrependimento. O menino está em Lodebar, cidade do nada, cidade do esquecimento. Está um menino dentro da cidade de esquecimento. Mefibosete, aproximadamente 5 anos. As piores coisas acontecendo com aquele menino. O menino que sentava na cadeira real, que tinha tudo aos seus pés, estava na terra de esquecimento. Só que em toda a terra de esquecimento, Deus ele levanta uma aqui. Só que em toda a terra de esquecimento tem uma aqui para tratar de você. E Maqui aqui tipifica o Espírito Santo. Quem era Maqui? Maqui, segundo a Bíblia, vai dizer que este homem era um homem muito rico. Era um homem que tinha uma grande herdade. E dentro daquele local de Lodebar, era um local onde tratava as pessoas deficientes, pessoas que estavam quebradas, pessoas que talvez hoje pregar não conseguem mais pregar, mas hoje Maqui está tratando do teu coração. Hoje Maqui nessa noite está criando toda a tristeza do teu coração e manda te dizer nessa noite: filho meu, filha minha, dá-me teu coração porque eu quero fazer morada. Hoje à noite eu vou mudar a tua história. Mas agora ele pega o menino aleijadinho, o Mefibosete. Ele começa a tratar dentro da sua casa. E a casa de Maqui no original aqui significa casa de restauração. Hoje pessoas entrou aqui nessa noite para ser restaurada pelo Espírito Santo. Eu tenho a plena certeza que essa palavra está indo de encontro ao teu coração. Você precisava de uma palavra de ânimo. Você precisava de uma palavra falando até para Deus: Deus, eu estou esquecido, eu estou esquecido. Eu estou dentro de Lodebar, todos me abandonaram, mas o rei está preparado
estava em Lodebar. Davi agora ele vai trazer a arca para dentro da casa do Senhor, para dentro do palácio. A segunda atitude que o rei ele vai tomar é de lembrar da aliança que ele fez no passado com Jonathan, filho de Saul. Uma certa feita, Jonathan, ele vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, eu sei que por ordem cronológica ou por ordem, eu tenho certeza que eu seria o rei de Israel, mas eu entendo o projeto de Deus na tua vida, Davi. Mas uma coisa eu quero lhe pedir, Davi: lembra de todos os meus familiares. Se eu permaneceres em vida, eu cuidarei de todos os teus familiares. Aquela aliança foi completa. Davi agora está sentado no trono de Israel. Era o maior rei da história da Bíblia. A saber que esse rei Davi foi o único rei que nunca perdeu uma batalha. Em todas as batalhas que Davi entrava, Deus dava vitória a Davi. Antes de Davi entrar na batalha, ele ia consultar o sumo sacerdote. Quando o sacerdote lhe pegava a pedra de urim, jogava sobre o chão, e quando estava vermelho, o Senhor estava falando uma ofensa. É mais ou menos desse jeito. Está perdendo a batalha porque está tomando atitude sem antes de consultar o teu Deus. Mas hoje, nessa noite, o capitão da marinheira, o general de batalha, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, ele manda te dizer que a vitória é a tua nessa noite. Diz a Bíblia que agora Davi ele vai estar diante desse homem chamado Ziba, e daqui a pouco eu vou lhe explicar quem foi esse homem dentro da Bíblia. Ziba era mordomo de Saul. Ziba tomava conta de todas as coisas de Saul. Só que Ziba agora ele vai tomar aquilo que não era dele. Ziba agora está possuindo aquilo que não era dele. Enquanto isso, o menino estava dentro de Lodebar. A Bíblia agora faz menção que quando Davi está diante dele, ele vai dizer: ainda vem da casa de Saul, para que eu venha agir de benevolência com ele. Ziba agora vai olhar para aquela situação e vai ver uma grande estratégia, porque era-se de costume, todo rei, quando assumia o trono, ele matava todo da dinastia real para que não houvesse uma rebelião. Então na cabeça de Ziba ele vai dizer: agora Mefibosete vai morrer, agora não vai ter ninguém que vai impedir meus planos. Só que Ziba não sabia que o menino seria chamado para ser honrado. Eu tenho a plena certeza nessa noite que o general de batalha está te chamando para ser honrado, mulher de Deus. O general de batalha, homem de Deus, está te chamando para ser honrado na sua casa. A primeira característica de Ziba é apresentar os seus defeitos. Tem muito Ziba dentro da casa do Senhor que tem apresentado defeitos. Tem muito Ziba dentro da casa do Senhor hoje, nessa noite. Deus quer levantar Davi para fazer aliança. Hoje, nessa noite, Deus quer levantar Davi para agir de benevolência. A Bíblia agora vai fazer menção, meus irmãos, que de repentemente, quando Ziba observa aquilo, Davi vai olhar para ele e vai dizer: ainda vem da casa de Saul. Ele vai dizer assim: um aleijado de ambos os pés, Mefibosete, ele está na casa de Amiel, lá em Lodebar. Eu imagino talvez a história daquele menino, porque diz a história que ele vai com 5 anos de idade para dentro da cidade de Lodebar. Mas mesmo assim, dentro de Lodebar, quem tem promessa gera ainda. Porque a Bíblia é bem taxativa a nos dizer que Meribaal gerou a Mica. Você pode estar dentro de Lodebar, mas eu tenho certeza que você ainda vai gerar o teu milagre está sendo gerado, mesmo dentro de Lodebar. Davi agora vai mandar chamar o menino. E de repente, na cabeça daquele menino, Mefibosete, imagina, porque a Bíblia não está
Só que ele não sabia que o rei o chamaria para honrá-lo. Diz a Bíblia que agora o menino é levado. Quando o menino vai chegar dentro do palácio, observa comigo, irmãos, que uma das legislações que Moisés vai dizer vai ser quebrada. Qual vai ser a legislação evangelista? Vou lhe explicar. Era impossível dentro da Bíblia um deficiente entrar dentro da cidade de Israel. Ele ficava na beira do caminho como Bartimeu, mas não entrava dentro de Jerusalém, porque era a cidade santa. Só que agora Deus, eu vejo Deus agora quebrando o protocolo. O menino chega diante de Davi, e quando ele chega diante do rei Davi, ele chega diante de Davi, e Davi vai dizer para ele: és tu, Mefibosete, filho de Jonathan, neto de Saul. Ele olha para Davi e talvez humilhado ele dizendo: eis aqui teu servo. Porque ele conhecia a fama do rei Davi. Ele sabia que a espada de Davi cheirava sangue. Só que a Bíblia vai fazer menção e de repente Davi olha para aquele menino e diz para ele: olha, Mefibosete, não temas, porque a partir do dia de hoje tu sentarás sobre a minha mesa e comerás pão para sempre. Observa comigo, irmãos, que pela primeira vez dentro da história da Bíblia, isso nunca aconteceu dentro da Bíblia, a não ser dentro dessa história, o aleijado sentar sobre a mesa. Porque quando Deus quer fazer, Deus faz aleijado sentar à mesa, para o nome dele ser glorificado na terra dos viventes. Porque a mesa já está preparada, só falta você tomar posse. Como é que eu posso tomar posse, evangelista? Com teu glória a Deus, com teu aleluia. E quando você começa a glorificar, dá o teu melhor para o Senhor, você já toma posse da tua vitória. O menino está sentado sobre a mesa. Davi olha para ele e diz para ele: olha, Mefibosete, te tratarei como um dos meus filhos. A saber que do lado sentava Absalão, que era o primo, que era o filho primogênito de Davi. Do outro lado sentava o sábio Salomão. No meio sentava o menino aleijado, Mefibosete, porque mesa ela não revela o defeito de ninguém. Mesa ela te coloca no mesmo patamar. O menino era aleijado, mas estava no mesmo patamar de todos. Só que a Bíblia diz, já estou finalizando a mensagem, que vai se acontecer uma grande rebelião. Absalão agora toma a frente. Absalão agora ele é aconselhado por um homem chamado Aitofel. E este homem chamado Aitofel, ele começa a aconselhar o filho de Davi. Davi agora, o rei mais poderoso da face da terra naquela época, um homem que nunca tinha perdido batalha. Ele tem que fugir para não matar o próprio filho. O menino agora, Davi agora vai para o deserto. Ele foge para não matar o filho. De repente Absalão entra na peleja. Absalão vai morrer. Diz a Bíblia que o menino Mefibosete está na cidade de Jerusalém, está na cidade santa. O menino continua ali, dentro daquela cidade santa, e Davi tendo que fugir para não matar o próprio filho. A Bíblia vai fazer menção que de repente Ziba agora, ele começa a enganar o menino. Ziba agora, ele leva os mantimentos de Mefibosete, ele vai levar os seus animais, e de repente quando Absalão morre, Davi bate de frente com Ziba no deserto e pergunta para ele: aonde está o teu senhor Mefibosete? Só que a mentira ela só dura enquanto a verdade não chega. Porque quando a verdade chega, a mentira tem que cair por terra. Ziba agora ouvindo uma história dizendo: o Senhor não sabe, meu rei, Mefibosete